Olá, amigos do Transformando Corações. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui para falar com vocês, para trazer uma palavra do céu, e eu quero que Deus use a minha vida. E eu queria muito falar com você sobre paternidade. Uma das grandes carências que o mundo hoje tem, uma das coisas mais difíceis que a gente tem visto em todo tempo é a família. Como o diabo tem atacado a família, como tem tentado destruir esse padrão de família em que é o pai, a figura da mãe e dos filhos. Como isso tem sido distorcido e como isso tem se perdido. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o pai, a figura da paternidade, a figura de estar junto com o filho, ensinando, cuidando, abençoando. Para mim, o maior exemplo e uma das coisas que eu tenho falado bastante nas minhas aulas ou quando estou ministrando é sobre a paternidade na figura do filho pródigo, do pai do filho pródigo. Há um tempo atrás eu aprendi essa figura do pai, onde o pai estava. Às vezes você pergunta assim, aonde o pai do filho pródigo estava? Então eu vou contar rapidinho a história, talvez você saiba, ou talvez só para te lembrar. Havia um pai, dono de uma fazenda, de um campo, onde havia dois filhos, o mais velho e o mais novo. E o filho mais novo chega para o pai e pede para o pai a parte da herança. E ele queria a parte da herança dele para ele poder sair, né, sair da fazenda. E é isso exatamente que o pai faz. O coração do pai dói, mas o pai dá o dinheiro, dá a parte do filho e o filho mais novo vai. E essa parábola de Jesus conta que esse rapaz gasta tudo que ele tem. Gasta todo o dinheiro e gastou com jogos, gastou com mulheres, esbanjou o dinheiro todo, até o ponto de não ter mais nada. E a Bíblia conta, e Jesus fala essa história, dizendo que esse moço vai para o ponto mais baixo, que é cuidar de porcos. E esse é uma situação, principalmente para alguém judeu, né, o porco como animal impuro, e ele vai, e a Bíblia fala que ele deseja comer a comida dos porcos. E é interessante que a Bíblia fala que ele deseja, mas a Bíblia não fala que ele comeu, porque nem a comida dos porcos lhe era permitido comer. E aí lá, no meio de tudo aquilo, ele lembra do pai. E ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai até os empregados estão vivendo melhor do que eu vivo aqui. Agora, o filho se levanta e ele vai. E a figura do pai? Sabe, havia um costume em Israel, e isso foi colocado por Moisés, em que as cidades, na porta de entrada da cidade, se sentavam os anciãos, os homens mais velhos, os juízes. Até mesmo Davi, quando se tornou rei, ele colocava, e uma vez por semana a Bíblia diz que ele colocava o seu trono e ele atendia as pessoas, atendia na porta de entrada. E aqueles juízes ficavam sentados ali, aonde as pessoas traziam e eram julgadas as causas. E essas causas, quando eram julgadas ali por aqueles juízes, ou a pessoa era absolvida e entrava para a cidade, ou ela era expulsa da cidade ali da porta mesmo. Isso era um costume, né? Era como se fosse um tribunal ali. E às vezes na história do filho pródigo, nós imaginamos o pai olhando e esperando o filho lá da sua fazenda. Mas na verdade, o pai era na porta da cidade. Porque se o filho voltasse, pela lei, ele poderia ser apedrejado, porque como ele pediu a herança antes do pai morrer, era a mesma coisa que ele tivesse desejado a morte do seu pai. E os juízes poderiam acusá-lo e ele não poderia entrar na cidade. Então o pai ficava à espera do filho, exatamente aonde? Na porta da entrada. Quando o filho viesse, o pai estaria ali. E se você imaginar a figura do pai ali, esperando, todo dia ele ia e ficava junto com os juízes, olhando lá, esperando o filho vir. Primeiro, o coração do pai nunca desiste do filho. Não importa o que o filho vai fazer, não importa. Pai é pai e vai estar do lado. O papel do pai, quando a criança é pequena, é estar ensinando. Mas a melhor maneira de ensinarmos o filho é sermos exemplo. Mais do que falar, nós sermos o próprio exemplo para o filho. O filho tem que aprender a nos ver e olhar, mesmo dentro da igreja. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas e a gente quer falar para o filho como deve ser feito.
mas o filho vai sempre se espelhar e fazer o que ele vê você fazer. Né? Às vezes tem pais que cobram dos filhos a leitura da palavra de Deus, mas se ele não vê o pai lendo, ele nunca vai aprender a ler. Se ele não vê o pai adorando ou louvando, ele nunca vai aprender a ler. Eu cresci numa casa onde minha mãe era um grande exemplo para nós, de adoradora, um grande exemplo de mulher de oração. Eu cresci vendo esse hábito dentro da minha casa, de oração, de louvor, e para mim é natural adorar e louvar a Deus. Orar é algo natural, porque eu cresci vendo isso e aprendi isso não só ouvindo falar, mas principalmente na prática. E o pai, dentro da igreja, ele tem que ter esse hábito e tem que ter esse costume de cuidado, de estar próximo, de abraçar, de ensinar, de estar pronto ali. E em todo momento. E dentro da igreja, né, quando nós temos os nossos discípulos já mais velhos, filhos na fé, a mesma atitude não muda. É a mesma coisa. Se queremos educá-los, queremos ensiná-los, temos que ser exemplo. Eles têm que olhar para a gente e ver em nós Jesus. E temos que ensiná-los assim, pegar com carinho e entender que o filho está ali crescendo e o filho está ali pronto, né? Cada filho na sua fase. Alguns muito novos ainda aprendendo, e aí a nossa paciência como pai de pegar, de ensinar, de alimentar, de ensinar como se come com garfo, com faca, e mesmo da casa de Deus, ensinar como se lê a palavra, como se vai ministrar, como se vai amar, perdoar, passar realmente por transformação de coração, e vai aprendendo e crescendo. Quando o filho está um pouco maior, é mais fácil algumas coisas, mas aí começa uma outra fase, né? A fase deles observarem, do questionamento, muitas vezes do confronto e da educação, não mais de falar, mas educação de mostrar e de confrontar com a verdade. E isso também é amor. Corrigir é amor, ensinar é amor. Mas o pai do filho pródigo, a Bíblia mostra que ele ficava lá na porta esperando o filho. Até o momento que ele vê o filho chegando. E sabe, a coisa mais interessante é que quando ele vê o filho, a Bíblia diz que ele corre até o filho e ele abraça o filho e ele traz o filho. Sabe, eu entendo ele colocando o filho embaixo do seu talite, trazendo o filho junto com ele, porque assim os juízes ali não iriam julgá-lo, porque o próprio pai, o que era vítima do filho, o perdoa e o traz próximo para ensiná-lo. E a Bíblia diz que o pai festeja e traz e mata um cordeiro e mata e traz anel, traz vestes novas, sandálias novas e faz uma festa para o filho que estava morto e reviveu. Esse amor paterno é que muitas vezes a gente tem visto a confusão na cabeça das pessoas, principalmente dentro da igreja. Ser pai não é ser autoritário, não é mandar. Ser pai não é ser rei, em que você fica dando ordens para que os súditos atendam. Ser pai é estar próximo. Ser pai é amar. Ser pai é ter paciência. Ser pai é pegar e cobrir com o talite e trazer próximo diante das acusações. É ensinar. É ter esse amor tão profundo que vamos aprendendo isso com o Senhor. Jesus fala assim que tudo que ele aprendeu e tudo que ele fazia, ele viu o Pai fazer. E essa é a figura. Se nós ensinamos nossos discípulos a serem cada dia mais parecidos com Jesus, então eles vão nos olhar como Pai. E eles vão aprender nos vendo fazer. E essa posição é a posição que mais o nosso coração deseja. Você que é pai, ou você que é filho, tem que aprender a fazer isso. Pais, aprendam e desejem estar perto dos seus filhos. Tem que ser prazeroso, sabe? Essa visão de pai e filho tem que ser prazeroso estar junto. Paternidade cura. Paternidade sara corações. Paternidade transforma. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas apenas com um abraço. Essa semana eu tive uma grande experiência, esse final de semana, com uma pessoa, com um rapaz, em que eu estava ministrando a vida dele. Estávamos juntos e eu estava ministrando e eu não conhecia, nunca tinha visto. E no momento em que ele estava chorando por um momento de ministração dentro onde a gente estava,
Deus me moveu aí e apenas dar um abraço. Eu não entendi, achei que ia orar por ele, alguma coisa assim. Mas eu fui e ele estava ajoelhado, eu levantei o chão e dei um abraço bem apertado nele. E quando eu abracei, ele começou a chorar, e já é um homem de 30 e poucos anos, e chorava muito, muito, muito. Chorava de soluçar. E eu abraçava e ele chorando, chorando, chorando. Eu não entendia o porquê, mas sabia que Deus estava curando. E a sensação que eu tinha é que ele estava sendo curado. Logo depois desse abraço, ele começou, e ainda abraçado comigo, ele começou a falar no meu ouvido e me contar. Ele falou assim, falava para mim, falou, apóstolo, eu fui abandonado pelo meu pai, minha mãe me criou sozinho, e eu nunca tinha encontrado meu pai. E com 15 anos eu descobri onde meu pai estava. Meu pai tinha uma outra família, e no dia do meu aniversário de 15 anos, eu fui até a casa do meu pai. E eu cheguei, apertei lá, bati na porta, meu pai saiu, e quando ele me viu, eu falei quem eu era. E ele ficou olhando para mim e eu falei, pai, hoje é meu aniversário, eu vim aqui só para o senhor me dar um abraço. E esse pai virou e falou assim, eu não posso te abraçar porque a minha atual mulher não quer que eu tenha nenhum contato com você, então eu quero que você vá embora e nunca mais me procure. E aquele rapaz saiu dali e a primeira coisa que ele fez foi procurar uns amigos e ele se envolveu em drogas, envolveu com bebidas e se perdeu por mais de 12 anos. E só foi se encontrar com o Senhor novamente dentro da cadeia. E depois desse tempo que ficou preso, ele encontrou o Senhor Jesus e voltou. Mas naquele momento, nesse final de semana de cura, eu abracei. E na hora que eu estava abraçando, e ele sentia o amor de pai. E o abraço que eu dei, ele falava para mim assim, o abraço que o Senhor me deu, eu sentia que era um abraço de pai. E eu falava para ele, eu falei, então agora eu vou te abraçar. E o abraço, o meu abraço, imagine como se fosse o abraço do teu pai te abraçando. E eu abracei e eu vi aquele homem de mais de 30 anos se comportar como um menino de 15 novamente, na minha frente. E eu abracei, e eu acarinhei sua cabeça, e eu dizia para ele, filho, você é especial, você é querido, e eu te amo. E fui falando como se um pai estivesse falando com ele, e eu via como aquilo foi curando o coração daquele homem. E foi um momento tremendo para a minha vida e para a vida dele. Logo depois disso ele falou para mim, ele falou, apóstolo, parece que uma tonelada saiu de cima das minhas costas, eu sou outro homem, a minha visão é diferente, eu agora quero ser pai, porque até então ele não desejava ser pai. Ele falou, eu fui curado de tal forma que hoje eu quero ser pai, porque agora eu acho que eu consigo cuidar de um filho, porque eu sempre tive medo, porque para mim a figura do pai era alguém tão terrível que não queria ser assim. E essa figura de pai, é isso que temos que ser. É isso que nós temos que aprender cada vez mais. E ter o amor. Porque quando nós deixamos sermos usados pelo Espírito de Deus, nessa visão de paternidade, somos usados e nos colocamos realmente na mão do Senhor, nós curamos, somos instrumentos de cura. Porque o maior desejo do coração de Deus é família. E o próprio Deus é pai. E quando eu me entendo paternidade, eu me coloco nessa disposição e assim eu vou curando a vida das pessoas. Seja filho também, o filho ama, o filho aprende, o filho se submete, o filho respeita. O filho, ele olha para o pai com uma visão como daquele que vai ensinar, como aquele que sempre terá uma palavra para dizer e para abençoá-lo, como aquele que vai ter sempre uma palavra de correção e de ensino, como aquele que ele pode contar em todo tempo. Que Deus toque teu coração, que o Senhor te abençoe nessa verdade cada dia mais. Você como pai, você como filho, tenha essa proximidade. Lembre, né? Talvez você esteja ouvindo e assistindo esse vídeo e fala, poxa, meu pai já morreu, ou eu não conheci meu pai, ou meu pai não foi um pai tão bom, como o caso desse rapaz que eu contei. Mas lembre que você tem um pai celestial, um pai que a própria Bíblia diz que é um pai de amor sobre nós. Então busque Deus como pai, busque o Senhor como pai. Ele se coloca como pai, como também se coloca como marido,
mas busque o Senhor como Pai e encontre essa paternidade nos braços de Deus e seja suprido disso. Mas se você tem seu pai vivo, não importa, a Bíblia não diz se ele seja cristão ou não cristão, o importa é que é seu pai, você é semente dele. Então vá, encontre, abrace, submeta, aprenda, ouça, sempre terá algo para você aprender. Que Deus te abençoe, que cubra a tua vida de graça e que a paternidade do Senhor te envolva cada dia mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ministério Transformando Corações. Seu coração transformado por Jesus.